Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Efésios capítulo 5. Vamos hoje estar falando mais um pouquinho. Hoje pela manhã falamos sobre educação de filhos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a família. E amanhã, se o Senhor assim permitir, pela manhã estaremos falando sobre dinheiro. Isso tudo precisamos ganhar dimensão. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. A palavra de Deus, ela diz assim, Efésios 5, verso 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, entregamos esse tempo diante do Senhor, para que Tu nos dê alegria na recepção da Tua Palavra, na proclamação da Tua Palavra. Pai, nos habilite, para que então possamos estar meditando na verdade da Tua Palavra, no assunto que concerne a família. Pai, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Pai, e que não venhamos ficar tão somente no conhecimento. Pai, nós queremos ter a realidade daquilo que vai ser dito nesta noite. Que a única voz a ecoar nesta noite seja o Teu Espírito. Ministra aos nossos corações. Esperamos tudo de Ti, nosso Pai. Confiamos em Ti. Cremos que estamos pisando em um terreno santo, santo da Tua Palavra. E que se o Espírito não interpretar para nós a verdade, nós ficaremos no escuro da Tua Palavra. Por isso, Pai, revela para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Efésios é uma carta, talvez, pelo menos na minha concepção, uma das mais lindas de toda a Bíblia. Ela é uma carta completa, que fala aqui das riquezas insondáveis de Cristo, daquilo que o bom prazer do Pai já revelou para cada um de nós, daquilo que o Pai tem para acrescentar para cada um de nós, e nós estamos dentro desse contexto da carta de Efésios. Uma carta linda, uma carta que nos leva a um amadurecimento espiritual muito rico, é uma carta preciosa. Quanto mais você lê Efésios, mais você começa a amar a Cristo, porque ela inteirinha fala de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala de Cristo de uma forma tão dócil, tão gostosa, de uma forma que ele não se importa com ele, mas ele quer que a pessoa de Cristo seja vista, conhecida, seja percebida, seja recebida, seja desfrutada. E ele também faz aqui um ensejo muito precioso, Efésios 3:4, sobre a unidade da vida da igreja. Coisas preciosas. Desde o capítulo 1 nós estamos vendo ali que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E do capítulo 1, de 3 até o 14, ele começa a descrever essas preciosas bênçãos. E quando chega no capítulo 3, falando daquele mistério que foi revelado para ele, o capítulo 4, tão lindo, fala que nós devemos nos esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade que já foi feita pelo Senhor. Ele orou ao Pai lá em João 17, para que eles sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim. Então é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor, preservar esta unidade que já foi feita. Quando cremos no Senhor, nós estamos unidos a Cristo, somos um nele, todos nós, nossas mentes, nós pensamos mais de forma diferente, nós temos um só pensamento,
um só sentir de uns para com os outros, né? E agora, quando chega no capítulo 5, nós voltamos a nossa atenção aqui para a Trindade Santa e também para o lar, que é muito importante nós verificarmos aqui lições preciosíssimas, nas quais todo o capítulo 5 ele vai tratar especificamente para a família. E, logicamente, que Paulo aqui está se referindo, o Espírito, ele faz menção de que grande é este mistério, mas ele está se referindo a Cristo e a igreja. Agora, dentro de um lar cristão, ali nós temos figuras maravilhosas e preciosas, o marido como cabeça da esposa, e a esposa ela é uma figura tão clara da igreja, né? Certa vez perguntaram para Frank Viola por que nosso Senhor Jesus Cristo ele não se casou. Ele foi um eterno solteirão enquanto estava aqui na face da terra. Poderia ter se casado, claro que poderia, né? Mas por que ele não casou? Porque ele já tinha uma pretendente, era sua noiva, né? E a noiva só nasceu depois que ele removeu tudo aquilo que impediria ele de ter um relacionamento eficiente e eficaz com a sua noiva. Onde que nós estávamos? Nós já estávamos em Cristo, ali guardado nele. Era uma questão de tempo, porque ele tinha que realizar algumas coisas fundamentais para que então esta noiva preciosa, que é a igreja, que somos cada um de nós, né, viesse a nascer. Então a primeira coisa que ele destruiu, que ele acabou, aquilo que separava nós dele eternamente, porque Isaías 59:2 fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então primeiro ele destruiu o pecado lá naquela cruz. Nós vimos aqui nas reuniões anteriores que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então isso é antes da igreja nascer. Ele removeu o pecado, porque o pecado nos separaria do nosso noivo eternamente, né? Então outra coisa que ele realmente fez foi cumprir toda a lei e os profetas. Por quê? Porque se a igreja tivesse nascida antes dele ter cumprido todos os mandamentos, todos os profetas, a lei nos sufocaria para sempre. Mas ele removeu o pecado, ele de fato cumpriu toda a lei para que então a igreja viesse a nascer. Ela nasceu, livre da lei. Romanos 10:4 fala: o fim da lei é Cristo. Então a igreja não tinha nascido ainda, tinha algo mais para ele cumprir. Ele destruiu a morte lá naquela cruz. Hebreus capítulo 2, 14 e 15 vai mostrar que ele, por meio da sua morte, destruiu aquilo que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando ele destruiu todos esses inimigos, ele assentou-se à destra na majestade, nas alturas, a obra já foi feita. Então, a partir daí, nós vimos que o Espírito Santo desceu, e ali foi uma dor de parto tremenda, porque a descida do Espírito, aquele vento impetuoso. Nosso irmão Stephen Cal diz, eu também creio, que aquilo ali foi uma respiração forte. Quando a mulher está para dar à luz, ela tem aquela respiração forte até que a criança nasça. Aí o Espírito desceu, então a igreja nasceu. A igreja nasceu livre do pecado, livre da lei e livre da morte. Então agora nosso Senhor pode ter a sua noiva para todo sempre, né? Isso é tão precioso, isso traz alegria para o nosso coração. É isso que a carta de Efésios vai falar, né? Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho de aspectos muito práticos no nosso dia a dia, né? Um homem e uma mulher cristão, eles se casam, né? E vêm morar no mesmo lar. A esposa, ela traz uma bagagem da casa de seus pais. Ela traz uma trouxa, aquela trouxinha, que é uma trouxa mesmo, né? Traz aquelas coisas. O marido também traz outra trouxa,
que aprendeu dos seus pais, os seus costumes, suas maneiras distorcidas de pensar, o seu egocentrismo, e o que os uniu foi o amor. O amor os uniu e eles vêm os dois para dentro do lar. E ali começa aquela caminhada, aquele laboratório. Só que muitas vezes nós nos esquecemos das nossas funções. De que a esposa é uma figura da igreja. O marido é uma figura de Cristo, cabeça da esposa. Não é assim? Muito bem, os dois começam a conviver juntos. Agora, vocês percebem que o apóstolo Paulo ele sempre vai dizer o seguinte: lembrai-vos de Jesus Cristo ressuscitado. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Lembre-se dele. Lembra de quem vocês eram. Aqui no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus ela vai dizer assim: olha, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E nós sabemos que hoje nós somos filhos da luz, porque o nosso Senhor, ele teve um dia de trevas. Lembra aquela figura lá em Êxodo capítulo 12? Que à meia-noite veio aquele anjo dizendo que aquela noite era a noite do Senhor. Mas parece um contrassenso, porque o nosso Pai Celestial, e Ele é luz, e nele não há trevas nenhuma. Mas aquela noite foi uma noite do Senhor. Uma noite do Senhor. E nós sabemos que isso se referia a Cristo na cruz, quando Ele estava recebendo em seu corpo os nossos pecados. Mais ou menos meio-dia, quando Ele começou a trair todos os nossos pecados a si, a palavra de Deus vai nos mostrar que houve trevas por toda a face da terra. Escureceu. O pecado é trevas. Mas por causa daquela noite, nós hoje somos filhos da luz. Porque Ele é a luz do mundo e habita dentro de nós. E na nossa relação conjugal, nós temos uma tendência de se lembrar de quem nós éramos e quem nós somos hoje. Então, o lar é um local absolutamente santo, onde ali nós podemos verificar toda a expressão da vida de Cristo em um lar. Talvez, quem aqui poderia convidar um casal que está em dificuldade dentro da comunidade? Olha, vamos lá para a minha casa, e lá na minha casa é um pedacinho do céu. Vamos conviver conosco lá pelo menos uns 15 dias, para que vocês aprendam a ser casais cristãos. Sejam meus imitadores, como nós somos de Cristo. Eu acho que essa deve ser a função da igreja, quando, obviamente, no meio cristão, existem os ataques malignos. Vamos tratar aqui dos dardos inflamados do maligno, que ele lança no meio da família, para fazer com que toda a família ela começa a ter uma desproporção naquilo que concerne a comunhão com o Senhor. Isso são uma série de coisas. Essa semana que passou, algum tempo, semana que passou, eu fui visitar uma família evangélica, e quando eu cheguei naquela casa, eu pedi ali para beber um copo de água, e aquela família hesitou em abrir a geladeira para mim. Abriu, mas ficou lá na frente uma pessoa para que eu não visse o que estava dentro da geladeira. Obviamente que eu creio que o lar cristão é um lar transparente. Não temos que ocultar e esconder nada de ninguém. Quando alguém vai na nossa casa visitar, tem que ser um lar de portas abertas. Agora, o problema é que nós começamos a mascarar uma vida cristã que, na realidade, nós não estamos vivendo. Muitos vivem um relacionamento conjugal de aparência. A sua vida com o Senhor também é uma vida de aparência. Porque nós temos que ser fiel, começa ali, portas adentro da nossa casa. Aqui é muito fácil.
né? Aqui a gente pode enganar um ao outro, a gente está olhando assim um para o outro, mas nós não sabemos que às vezes existem amarguras profundas na alma, no coração, e que se isso não for tratado, vai transformar em uma coisa que vai apodrecer. Então acho que a partir da porta do nosso lar para dentro, nós temos que ter coração sincero. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 101. Salmo 101. Vamos verificar aqui algumas coisas importantíssimas. 101, versículo 2 e 3. Vamos fazer a leitura. Salmo 101, versículo 2 e 3. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Muito bem, que expressão linda essa expressão aqui. Então, quando nós lemos isso nas Escrituras Sagradas, achamos uma coisa maravilhosa, né? Mas isso aqui tem que ser realidade em nós. Está dizendo aqui: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Este caminho da perfeição não é outro, irmãos, a não ser Cristo. Deixemos nos levar para aquele que é perfeito, Cristo. Sermos conduzidos para Cristo, sermos levados para Cristo, sabiamente. Agora ele faz uma exclamação, ó, e em seguida uma pergunta: quando virás ter comigo? Agora ele diz aqui algo fundamental: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Infelizmente, muitos portas adentro não têm coração sincero, porque mascara, às vezes vive em pé de guerra, marido e mulher, e de fato não tem coração sincero. Às vezes oculta muitas coisas podres, não tem coração sincero. Portas adentro aqui é marido e esposa. Será que nós temos, você marido, tem sido porta adentro sincero? Tem um coração sincero para com a sua esposa? Você, esposa, portas adentro, tem tido um coração sincero para com seu marido, para com seus filhos? E aqui no versículo 3 ele diz assim, olha, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que significa isso? Ele fala aqui, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Eu vou dizer uma coisa aqui que tem pegado muitos lares evangélicos. Uma das coisas que muitos evangélicos têm colocado diante dos seus olhos, que é injusto, é, ao invés de ter uma comunhão ali com a família, sair de repente com os filhos, mas ficam ali se alimentando as suas almas diante dessas novelas. Irmãos, por falta de um referencial exemplar, faz com que no Brasil novela seja um assunto muito sério e influencia muita gente. Estou dizendo que ver televisão é pecado, mas nós somos influenciados pela televisão, por novelas. Uma outra coisa que de fato tem trazido muito temor e medo para o cristianismo é que hoje a maioria dos cristãos tem medo de ser assaltado, tem medo de levar um tiro, uma bala perdida. Estou dizendo que não temos que ter prudência. Mas de onde que vem este medo? Isso prejudica grandemente a família. Eu vou dizer para vocês de onde que vem esse medo. São pessoas que mais ou menos 5 horas da tarde ligam o seu aparelho de televisão em instrumentos aterrorizantes chamados Programa Brasil Urgente, programa de Marcelo Rezende, né? Aquilo é um alimento da alma,
O que aquilo tem passado de bom para as famílias, irmãos? Vamos ser sinceros. Então, portas adentro, nós temos sido sinceros. Tem pessoas que são viciadas em assistir esse tipo de programa. Isso faz um mal terrível. Dá uma olhada em Isaías, capítulo 33, versículo 15. Aqui a palavra vai mostrar, olha, irmão, isso aqui é 450 anos antes de Cristo, e é tão atual. Isaías 33, versículo 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Até aqui, muito bem. Observa aqui no versículo 15 aqui, no final do versículo 14, ele diz o seguinte: quem dentre nós habitará com chamas eternas? Porque o pecador, ele tem medo de Deus. Agora, o pecador, ele tem medo daquilo que ele devia amar, porque Deus é amor e Deus ama o pecador. Mas aqui no verso 14 fala: os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí tem a resposta: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Isso aqui, irmãos, é tudo aquilo portas adentro. Estou falando aqui de lar. E veja aqui, está falando do Datena, está falando aqui do Marcelo Rezende, essas coisas podres que a imprensa traz, porque o sistema é maligno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Você tapa os seus ouvidos, você desliga essa porcaria na hora desses programas podres que aterrorizam as famílias, que faz muito mal para os nossos filhos. Hoje os pais, ao invés de comprar para a filha um fogãozinho, compra aí maquiagem, ao invés de comprar para os filhos aí um carrinho, uma coisa, compra arma de brinquedo. Por quê? Tá a mídia, a gente pensa que não tem influência, mas está todo dia pim, pim, pim. De repente, o teu falar é aquilo que... Você é aquilo que você come. Então, quem que vai habitar nas alturas? Quem que vai ver o rei na sua formosura? É o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Falando aqui de portas adentro, teremos coração sincero. Né? Então, esse é um dos grandes empecilhos para a família cristã. Nós estamos vendo hoje, a tecnologia tem se avançado, né? O saber tem se multiplicado, mas o amor entre a família está se esfriando. Hoje os casamentos não duram aí mais do que 2, 3 anos. Aliás, não está havendo mais casamento. Está havendo, vamos morar junto, vamos ficar juntos. E o que é impressionante é que muitos pais cristãos admitem este tipo de coisa. Falamos hoje pela manhã sobre aqueles pais que são cúmplices das obras das trevas. É melhor que minha filha durma em casa com o namorado do que no mundo. Qual que é a diferença? Nenhuma. Estou falando aqui de experiências reais que temos visto e atendido nesses dias. Vamos lá para o nosso texto básico, vermos algo mais ali naquilo que concerne a família.
Efésios capítulo 5. Irmãos, então aqui está a receita para um casamento feliz e eficaz. A Bíblia diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós temos, irmãos, fomos batizados com o Espírito Santo uma única vez. Agora nós temos que encher-nos com o seu Santo Espírito todos os dias, para que então este amor de Deus ele possa ser cada dia mais renovado. Senão se nós não tivermos uma mente renovada, a gente vai ser crente com mentalidade velha, pensando coisas velhas, não tem uma mente renovada. Quanto mais você é cheio do Espírito, mais o Espírito vai falar de Cristo. O amor, todo o amor de Deus ele colocou em Cristo, e colocou Cristo em nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, todo o amor do Pai, ele colocou no Filho. E quando cremos que estamos crucificados com Cristo, Cristo vem ser a nossa vida. Então, nós temos o amor do Pai. Agora, este amor do Pai, ele vem com discernimento. Não é um amor assim que aceita tudo. Claro que não. É um amor que tem discernimento, inclusive correções, né? Agora, aqui no versículo 21 ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem que funciona assim? É a Trindade. A Trindade, o Pai, sempre se sujeita ao Filho. O Pai se sujeita ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo ao Pai, o Espírito Santo ao Filho, o Filho ao Espírito Santo. Então, é uma harmonia, algo tão maravilhoso a Trindade. Ela funciona assim, um se sujeitando ao outro. Por isso que está aqui, antes de Paulo falar sobre o lar cristão, ele diz algo fundamental. Olha aqui: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí depois ele começa a estabelecer as suas funções. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Então, quando é que a esposa será submissa ao marido? Quando ela temer a Cristo. Quando de fato ela está sujeita a Cristo. Está dizendo aqui no 23, marido, porque o marido é cabeça da mulher, né? No 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, a responsabilidade de nós homens ela é muito grande. Amar as vossas mulheres. E, se você de fato bate no peito, eu sou uma nova criatura, um cristão, mas se você é um grosso na sua casa, seu cristianismo é um falsificado. Porque, irmãos, quando eu quero conhecer um marido, eu olho para a esposa dele. Porque se a esposa for uma esposa cabisbaixa, triste, zorumbática, semicoflauta, é porque o marido é um grosso, é um chato, é um egoísta, é um ignorante, igual São José do Rio Preto, pastor que pregava muito bem, mas a esposa grávida chutava a barriga dela quando ela estava grávida. Que absurdo é isso? Isso é cristão? Claro que não. Então, aqui não é só a mulher ser submissa ao marido, mas sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque a minha esposa, eu preciso me sujeitar a ela também, porque ela também tem revelação do Senhor. Agora aqui, a nossa responsabilidade é muito grande. As pessoas falam assim: se houver uma separação, é 50% do homem, 50% da mulher. Mentira. Se houver uma separação, a culpa é toda do homem, porque ele é o cabeça da mulher, ainda que ela seja o pescoço, mas ele é o cabeça. Se o marido amar a sua esposa, cuidar dela, alimentar ela, esse amar aqui não é com esse amor humano, condicionado, não é esse amor de troca. E eu amo a minha esposa porque ela me ama. Se ela me deixar, ela vai embora. Amanhã, 2 anos, eu vou sofrer. Talvez é isso. Eu já posso arrumar outra. O amor de marido e mulher é um amor de troca. Mas na regeneração aconteceu algo tão maravilhoso. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
para que este amor de Deus foi derramado? Você conhece o que é o amor de Deus, irmãos? Vamos ver um pouquinho a respeito dele. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Porque nós vemos hoje tantos maridos que pregam as escrituras sagradas, falam que tem tantas experiências com Cristo, mas em casa é um crápula, é um safado, é um sem vergonha, é um cobiçoso, amargura sua esposa, não dá atenção para os filhos e diz: eu sou um cristão. Isso é um absurdo, isso não existe. Vamos lá em casa, passar uma semana, vamos lá, é um pedacinho do céu. Quem aqui? Isso tem que acontecer na vida da igreja. Quando o casal está com dificuldade lá, com problema, olha, vamos lá em casa ficar uma semana. Vamos aprender juntos o que significa ser nova criatura na prática. Mas sabe por que muitos não convidam? Porque às vezes o lar é um inferno. E vai domingo lá com cara lambida. Graça e paz, irmãos, está tudo bem? Tudo bem. Chutou o cachorro em casa, xingou, mas vamos logo esse cabelo aí, tá bom? Tá. E vai para a igreja assim, misericórdia. E depois à noite, ai amor, vamos, né, ter uma relação sexual. Qual mulher que vai querer ter relação sexual com um homem que é grosso, que não é carinhoso, que não é amoroso? Qual mulher que vai ter prazer em se entregar por um homem desse? Misericórdia. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho do amor aqui. Versículo 4, 1 Coríntios 13, 4. Esse aqui não é o amor humano, não. É o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, que foi colocado em nosso coração. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor é paciente. O amor é paciente. Então, isso aqui, lembre-se, estamos tratando de portas adentro do nosso lar. Né? Você tem tido, marido, paciência com a sua esposa? Você, esposa, tem tido essa paciência com o seu marido? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Quando a gente quer estragar o relacionamento, segura, é meu, é minha. Não tem jeito, vaza. Você quer conquistar a sua esposa cada dia? Seu marido cada dia? Voa, passarinho. Eu te amo. Né? É um amor que não precisa, não é amor de troca. Né? Então, vai embora. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No Paraná tinha um casal. Eles convivendo durante 2 anos. E esse marido era muito ciumento. Era um bom cristão. Ajudava muito na igreja, mas no lar ele era um fracasso. Começou a trazer tantas regras para a sua esposa, tantas coisas, que aquelas regras estavam sufocando ela. Ele saía de casa para trabalhar e deixava 10 mandamentos. E ela tinha que cumprir. E aquilo começou a deixá-la muito amargurada, muito triste, até que um dia esse marido morreu. Depois de 2 anos de casado, ele morreu. Mais ou menos 1 ano e pouco, ela conheceu um outro homem e se casou. Interessante que esse marido tratava essa esposa com tanto carinho, com tanto amor, dava tanta atenção para ela. Na hora do almoço, ligava para ela. Né? Isso é tão gostoso. E depois ela diz o seguinte: esse meu segundo marido, ele não deixa nenhum mandamento para mim, mas porque eu amo tanto, eu guardo mais de 1000 mandamentos, com medo de decepcioná-lo. E é tão bom. Lá em São José do Rio Preto, minha esposa trabalhava numa fábrica de confecções infantil, mas todo dia na hora do almoço a gente se falava. Ligava um para o outro: como é que você está? Bem, saudade. Gente, e um lar sem a esposa fica um lar tão grande. Ai, que coisa ruim que é. Agora, graças a Deus, eu não preciso mais trabalhar. Está em casa. Né? E é tão gostoso a gente conviver ali. Todo dia eu vejo ela. Quando eu fico assim, 1 dia, 2 dias,
isso não está acontecendo mais, nem vai acontecer mais. Onde que eu for, ela vai. Se ela não for, eu também não vou. É terrível. O ano retrasado eu quase morri aqui. Fiquei 17 dias sem vê-la. Eu estava aqui. Gente, que alegria pegar o voo de volta para São Paulo, contra a Adriana. É terrível. Fiquei assim muito triste. Tem uma irmãzinha aqui, vai ficar em 4 meses sem ver o marido. Imagina o dia do encontro, como é que vai ser isso? Ver a filha. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse encontro, viu, Francisco? Esse encontro tinha que ser filmado, tinha que ser passado aí. Essa seria uma novela da vida real. Que lindo que é, né? A saudade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que de repente chegou o grande dia. Muito bem, irmãos, o amor é paciente. O versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O 6 e o 7. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse é o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor nos dá suporte para tudo isso. Para viver uma vida conjugal bastante alicerçada na verdade da palavra de Deus. Vamos voltar para o nosso texto básico lá. Então, este aqui é a responsabilidade do marido. Amai a vossas esposas. Quanto mais ama, mais você vai ganhar com isso. Agora, não adianta dizer o seguinte: olha, eu te amo muito, mas a esposa quer ver a prática desse amor, né? Tem muitos casais que eu creio que é fundamental. Muitos aí entendidos de relacionamento dizem que é muito bom a gente fazer essas reafirmações. Eu te amo, olha, você é muito importante na minha vida. Então, você é uma esposa muito especial. Você é um marido, a esposa que quando ela começa a falar do marido para outras mulheres, ela é uma sem vergonha, que o marido não presta. Mas se você não tem o direito de falar bem, se você não pode falar bem dele, mal também você não tem esse direito. E se você tem problema, procure uma irmã da igreja que seja do Senhor. Olha, me ajuda em oração. Que você sabe que essa semana não vai contar nada para ninguém. Tão importante isso. Aí Deus ele vai mudar o coração, porque, queridos, nós dissemos aqui no início que família não foi ideia minha e sua, foi ideia do Senhor. Então aqui nós temos um manual do fabricante. Quando você vai comprar um instrumento lá, uma batedeira, então vem um manual para você estar ali manipulando aquele aparelho eletrodoméstico. Então nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, mas nós temos um manual aqui, que é as Escrituras Sagradas, né? E outra coisa, temos aquele que pode fazer tudo, restaurar casamento podre. Hoje muitos casamentos estão apodrecidos. Os casais vivem em casa, mas vivem tão distantes uns dos outros. Você sabe por que de onde surgiu o grito? Por que as pessoas gritam? Às vezes elas estão tão pertinhas, marido e mulher estão tão perto, às vezes a gente vê cada grito. Sabe por que tem grito? Porque normalmente grito, por exemplo, uma pessoa lá bem distante. Ei, você aqui, eu preciso de gritar. Ela vai escutar. Então ela está distante. Então, no relacionamento conjugal, quando começa a haver gritos, porque internamente eles estão bem afastados um do outro. Então tem que gritar. Um grito grita mais alto ainda. Agora, se nós maridos aprendêssemos a escutar as nossas esposas, nós iríamos ganhá-las cada dia mais. Ei, seria uma bênção. O marido que sabe ouvir a sua esposa, porque ela vem de um mundo diferente. Mulher fala mais do que o homem da cobra. Fala muito. Agora, só que nós temos um problema. Nós achamos que elas querem, estão pedindo as nossas opiniões sobre determinado assunto, mas não ela gosta de falar, tem necessidade de falar. Fala. Às vezes não fala nem coisa com coisa.
mas escuta. Se você tiver vontade de falar, morde a língua, até faz sangue, mas não fala. Fala assim, e pronto. Depois ela falou. Aí pronto, aí você tem o domínio. Aí você leva ela para onde você quiser. Ela é toda sua. Mas se não souber falar, você vai criar um enguiço muito grande com a sua esposa. Imagina Cristo da igreja, se ele fosse impaciente conosco. O que seria de nós? Onde nós estaríamos hoje? Mas ele é longânimo, o amor é paciente, é benigno, complacente, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus, revelado na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o amor que ele tem para restaurar casamento. Não adianta fazer terapia de casais. Olha, vamos participar de uma terapia de casais. Muitos casais fazem atendimento psiquiátrico, psicólogo. Não resolve, meus irmãos. Resolve durante, talvez aí 15, 20 dias, mas volta tudo ao normal. Sabe por quê? Psicologia não resolve o problema do casal. Porque se resolvesse, Cristo não teria morrido na cruz. Ele é o maior psicólogo do mundo. Ele teve que morrer. Então nós entendemos que psicologia não resolve o problema do casamento. O que resolve é Cristo. Ele é a pessoa que, de fato, tem o maior prazer em se fazer presente no casamento, em manifestar ali o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Então, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não entregou ela. Muitos maridos entregam ela, mas ele se entregou por ela. Agora, veja, lê para nós aí, irmão, no versículo 27 até o 29. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Muito bem, presta atenção aqui, amados. O princípio aqui que foi estabelecido foi o amor. O amor, Deus é amor. O princípio para tudo é amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, etc. Então aqui, observe no verso 28, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher. Por que amar? A palavra amargura, não tem um G ali? Amargura. Então você tira o G e coloca o C. De cruz fica amargura. Maridos, o que vai curar e restaurar o relacionamento é o amor. É quando nós amamos. E o amor é uma doação. O amor é doação. No 29 fala assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como nós, maridos, temos alimentado as nossas esposas? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas por que que é? Porque ele rega, porque ele cuida, então está verdinho. Quer ter uma grama verdinha em casa? Rega. Palavras doces, palavras agradáveis, palavras amorosas. Orar juntos. Irmãos, isso é tão precioso. Hoje, quantos casais que não oram juntos, que não leem as Escrituras Sagradas juntos? Isso é perda para o casal. Isso é dar campo para que Satanás entre e faça uma arruaça ali. Entende? Mas quando um lar ali, de fato, Cristo, Ele é o Senhor daquele lar, o casal ora. O casal, gente, é algo tão maravilhoso. Porque no casamento verdadeiro, é um verdadeiro paraíso. Porque ali no lar, homens e mulheres ficam nus e não se envergonham. Lembra de Adão e Eva? Estavam nus no paraíso e não sentiam vergonha. Então, o lar é algo tão precioso, tão gracioso, tão maravilhoso. Então, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Agora, ninguém jamais odiou a carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja.
ele ama a igreja. O amor dele levou ele a morrer pela igreja. O amor que foi provado. Então, irmãos, as nossas armas para vencer qualquer obstáculo é o amor. Agora, um dos problemas terríveis no casamento é que a esposa ofende o marido e depois vai deitar um de costa virado para o outro, sem tratar aquilo. Isso é dar vazão para o diabo. Percebe? O marido lá dá um grito com a esposa, ela fica toda ressentida e ele não vai tratar com ela, pedir perdão. Se humilhar. Na hora de fazer, fez. Gritou, magoou. Mas se aquilo não for tratado, irmãos, o casamento começa a ter um problema muito sério. Você começa a ficar seco, você começa a ser uma pessoa irritada em casa, nervoso, você fica como que, fica tudo estranho, você não consegue nem mais ouvir a voz da sua esposa. A sua esposa não consegue mais ouvir a sua voz também, porque é uma irritação reinante, tudo por causa de falta de perdão. Aquele que não perdoa, normalmente ele tem o seu humor, o seu vigor, fica seco, sequidão de estilo. Salmo 32 vai mostrar isso tão claramente. Salmo 32. Vamos ler aqui alguns versículos desse salmo que fala desse perdão no relacionamento conjugal. E nós sabemos, irmãos, que tem maridos que fazem da sua esposa um capacho. Tem mulheres que fazem dos seus maridos uns galinhas. Mas Salmo 132, versículo 3 e 4. Não entrei na tenda. Salmo 32, 3 e 4. 32 ou 130? 32, 3 e 4. Ah, é 32. Isso. O pastor falou 132. Eu estava no 32. Então tá, então é o Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Essa palavra aqui, sequidão de estio, significa uma estiagem, seco. Quando não chove, deixa de chover aí muitos dias, então fica seco. Mas aqui, amados, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, você vai ter um problema também muito sério aí de dores, de doenças, por causa do pecado, pelos meus constantes gemidos todo dia. Uma pessoa que de fato, no casamento, ofende a esposa, ou a esposa ofende o marido, aquilo não é tratado, não é pedido perdão, você só vai gemer. Aí você começa a gemer para outras pessoas. Você fica insuportável, porque aqui no versículo 4 diz assim: a tua mão, porque a mão de Deus pesa dia e noite sobre mim, e o meu vigor, em outras versões está humor, o meu riso se tornou seco. Sequidão de estio, quando não chove mais. O que é um sequidão de estio? É quando um fala, o que você tem? Eu não tenho nada. Seco. Aquela coisa, tipo igual um cavalo, dá um coice. Fica escoiceando, fica seco. A maioria dos relacionamentos estão vivendo essa sequidão de estio. Não tem alegria no casamento, porque de fato não se perdoam. É como o cavalo e a mula, parece que não tem entendimento. Veja aí o versículo 9. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Queridos, se nós já cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, se Ele já nos perdoou naquela cruz de tudo, e o perdão sara, por que nós não perdoamos a nossa esposa, o nosso marido? Qual é a dificuldade que nós temos em não perdoar?
Se nós já fomos perdoados, é porque nós gostamos de sofrer. Você quer destruir seu casamento? Não perdoa. Você vai ter grande problema. Salmo 103, que vai mostrar um princípio que o que de fato faz com que tenha uma cura genuína é o perdão. Salmo 103, o perdão cura. Versículo 3, Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então perdoou, obviamente, aí tem a cura. Quem sara todas as tuas enfermidades. O perdão, ele é restaurador. O perdão, ele é curador. Então, se nós já fomos perdoados, podemos ter dificuldade. Então, se você não quiser pedir perdão para sua esposa ou para o seu marido, não magoa mais. Porque às vezes eu sei que é difícil, não sou perfeito. Quantas vezes eu tenho magoado com palavras duras a minha esposa? E depois, irmãos, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Aí eu tenho que ir lá e dizer o seguinte: olha, você me perdoa? Senão não parece que não sou humilhante. São detalhes tão pequenos, mas se não forem tratados, isso apodrece o casamento. O casamento fica sem vida, ele perde todo o seu vigor, perde a sua essência do amor, está sendo ali como que sufocado. A falta de perdão sufoca relacionamentos. Então, marido magoou, perdoa ele. A esposa magoou, perdoa ela. Para a gente viver uma vida de homens e mulheres sarados. Irmãos, Cristo, Ele não nos tratou como nós merecíamos. Leia aí, Oswaldo, versículo 10. 103. Isso. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha só que coisa linda. O Senhor, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Ele tratasse conosco segundo os nossos pecados, segundo nós merecemos, nós estaríamos hoje no inferno. E também nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagina só se Jesus Cristo nos perdoasse e falasse assim: ó, muito bem, você está perdoado, então você fica aí, eu fico aqui. Você fica aí no inferno, eu estou aqui no céu, mas você está perdoado. É assim que muitos pensam. A palavra perdão, ela tem um termo ali que envolve doação. Pensa no perdoar. Perdoar. Então, aquele que perdoa, se doa. Se doa. Se doa para aquele irmão. Perdoar tem esse sentido. Perdoar. Não adianta você dizer assim: eu perdoo, mas de hoje em diante vai ser assim. Não vai ser assim. Então você não perdoou. Quem perdoa, se doa. Quanto mais você se doa, mais você esquece deste mal. Você é uma pessoa sarada, feliz, alegre, um homem ou mulher celebrante. Isso é tão gostoso. Então, quando você sai na rua, as próprias pessoas vão observar e ver: olha, ali, aquele lar é um lar que de fato serve a Cristo. É uma família maravilhosa, uma família que vive essa realidade espiritual. Os nossos vizinhos vão ver Cristo em nós. Mas o que os nossos vizinhos estão vendo em nós, irmãos? Será que se eu chamar aqui uma esposa para falar, fale do seu marido, se você fosse sincero, o que você diria para nós a respeito do seu marido? Você, marido, o que você diria a respeito da sua esposa? Porque nós temos uma tendência assim, né? O homem, o pensamento humano é de que a mulher, de manhã cedo, ela pesa... Quantos quilos pesa uma vaca? De manhã cedo é assim. Muitos: o senhor não vai levantar não, sua vaca? Na hora do almoço ela pesa 1 quilo de uma porca. O senhor não vai lavar essa louça não, sua porca? Banheiro. E à noite ela pesa uma pombinha. Ô pombinha, vem deitar aqui, vem. Não é assim? Queridos,
Lar não é esposa, é marido e mulher. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3. Temos aqui um princípio fundamental na palavra de Deus. 1 Pedro 3. Capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem, aqui parece que viver a vida comum, maridos, igualmente viver a vida comum do lar, mas comum do lar aqui é típico da esposa. Pode ser do ponto de vista humano, aí que o mundo, a concepção do mundo, mas para o Senhor não. O marido, ele tem que viver a vida comum do lar e se doar também, né? Não aquele marido que ele disse assim: não, eu ajudo muito a minha esposa lá em casa. Quando ela está varrendo, eu levanto os pés para ela varrer de baixo. Isso não é ajudar. É compartilhar tudo ali do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabia que tem muitos casais que não oram porque não foi tratado ali a questão do perdão também? Porque se você ofende seu marido, você, marido, ofende a sua esposa, se não for tratado, eu acho impossível você orar. Você não vai orar. Lembra que Jesus disse, quando você for trazer sua oferta no altar, lembrar que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar com ele. Então por isso que quando algum irmão ou irmã são casados, eles estão com dificuldades, eles não oram, eles mandam: irmãos, orem por mim, estou com problema assim, sabe, etc. Porque ele não ora, porque tem problema em casa de relacionamento. Quando alguém vem pedir oração para mim, duas coisas, estou generalizando: ou não está se dando muito bem com o marido ou com a esposa, ou então está muito debilitado, porque nós temos um Deus que é Pai, que tem o controle de todas as coisas e que sabe todas as coisas e que opera tudo em todos, que se nós clamarmos a Ele, por isso que no casal, quando um cair, o outro levanta, né? Agora, em muitos lares, quando o marido cai ou a esposa cai, graças a Deus, aquele casal que o esposo estava lá no hospital, nos seus últimos instantes de vida, virou-se para a esposa e disse o seguinte: olha, meu amor, desde quando nós nos casamos, você sempre esteve do meu lado, né? Quando o nosso carro, eu bati meu carro, um carro novo, não tinha seguro, você estava do meu lado. Quando a nossa empresa foi à falência, você estava do meu lado. E falou um monte de coisa ali, eu estava moribundo. Eu estou aqui já quase perdendo a minha vida e você está do meu lado. E eu cheguei à conclusão de que você é uma mulher que traz muito azar para mim, né? Muitos maridos são assim, né? Mas não é essa a ideia aqui, irmãos. Se de fato temos um Deus que é Deus, nós temos que saber que Ele é Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se a esposa está com problema ali, espiritualmente o marido precisa de auxiliar, e vice-versa. Agora, se os dois estão com problema, estão ali de um virado no outro, aí vai falar: pastor Oswaldo, o senhor ora por mim? Eu estou com problema, vem com aquela voz cavernosa, né? Olha, eu preciso tanto de oração, porque olha, está difícil, porque tem problema. Por que não confessa o problema? Você vai ser curado. Confessa o seu pecado, você vai ser curado. Vamos ler o último texto aqui para nós encerrarmos.
Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos observar aqui um texto bastante conhecido, versículo 16. A Bíblia diz assim, Tiago 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem problema? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Confessar não para Deus, mas para o irmão, para a irmã. Quer ser curado? Então comece a praticar a palavra de Deus. Se tem um problema, você marido, arrume, não precisa ser pastor, um homem de confiança, um homem que é do Senhor. Você vê o seu testemunho, fala, olha, eu estou com um problema sério de pornografia, não consigo me libertar disso. Por favor, ore por mim. Confessou, ele vai orar, você vai ser curado. Porque a Bíblia está dizendo, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Eu sou muito impaciente, eu já morri com Cristo, eu estudei com Cristo, mas eu sou muito estúpido. Eu sou insuportável em casa. A minha esposa está a ponto de separar de mim. Procura alguém. Não seja um fortão. Confesse o seu pecado. E aquele irmão vai orar. E você vai ser curado. Você nem vai precisar de uma esposa nova. Vai ganhar um casamento restaurado. Queridos, você quer ser curado? Quer ser curado ou não quer ser curado? Confesse. Põe para fora, vomita. Faz tão bem. Fica com peso aqui, aquele problema, está lá. Não. Tem problema, está com problema. Confesse. Mulher, para uma amiga sua que seja irmã, tem bom testemunho. Fala, olha, eu estou com um problema sério. Eu sei que eu contar para você, vai ficar aqui. Ore por mim, ore agora. E Deus vai cumprir. Se nós praticarmos aquilo que Ele determinou, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Porque aqui houve obediência na palavra, o pai toma um assunto para si. Espera aí, meu irmãozinho, meu filhinho lá tem um grande problema. E ele está obedecendo a minha palavra. Então eu vou restaurar. Ele praticou, ele confia em mim. Deus vai usar os instrumentos mais insignificantes para sarar uns aos outros. Então, bom, irmãos, ter um casamento feliz, alegre, casamento restaurado, sem nenhuma intrigas, um casamento que foi perdoado e perdoa diariamente, um casamento festivo. Aí funciona. Aí o Espírito Santo coloca no meio e diz, amém. Eu vou acrescentar mais e mais de Cristo. Quando nós viemos para a igreja, puxa, que delícia que é. Parece que o culto ao Senhor vai ser mais maravilhoso ainda. Aquele anseio e desejo de abraçar o irmão vai ser mais gostoso ainda. Somos uma família restaurada pelo Senhor. Temos filhos criados na disciplina do Senhor. Nós somos uma bênção para a vida daquela igreja. Aí este amor vai contagiar a cidade, pessoas. Eles vão ver em nós o nosso bom testemunho. Vai dizer o seguinte, se isso é cristianismo, eu também quero fazer parte dessa família. Família de Deus, família dos eleitos, família dos escolhidos. Aí vamos louvar juntos, celebrar aquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, porque Tu és um Pai maravilhoso, um Pai santo que criou a família, Pai. Família para o nosso prazer e também para o Seu prazer. O Senhor tem prazer na família. Temos ali figuras tão nítidas de Cristo, a igreja. Oh, Pai, restaura esta visão da família, Pai. Pai Santo, esteja repreendendo, por misericórdia, todas as ações satânicas que tentam destruir as nossas famílias, meu Pai. Pai, que cada um de nós, como novas criaturas em Cristo, possamos ter o discernimento e ter o entendimento que vem da Tua parte, para levar toda a nossa família a servir ao Senhor.
Pai, orienta, Pai, nós homens como cabeças. Teu amor já foi derramado em nossos corações para amarmos as nossas esposas. E as esposas, por temer a Cristo, irão submeter aos seus maridos, para que os filhos também possam ver, ó Pai, esse desprendimento, essa diligência, este amor reinante de Cristo. Oh, meu Pai, faça isso nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Reginaldo.